Falta d'água no Brasil e em Minas Gerais preocupa autoridades. E o assunto é debatido na Câmara Municipal. Vereador usa a tribuna para pedir consciência à população. Assunto da edição de hoje do Jornal da Manhã que também vai mostrar. Em pleno período tradicionalmente chuvoso, Minas Gerais registra recorde de incêndios florestais detectados por satélite. Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu realizou reunião na sede da Aminor. Entre os objetivos estavam denúncias e sugestões para contornar a crise hídrica. Produção de tabaco registrada na safra 2013-14 de 751 mil toneladas coloca o Brasil na segunda posição do ranking mundial de produção da folha. No quadro Saúde em Foco, produtos químicos encontrados em maquiagens, produtos de higiene e embalagens de alimentos estão fazendo com que as mulheres entrem na menopausa em até 4 anos antes do previsto. Fim do período de férias e volta às aulas. Aumenta o número de pessoas nas ruas e a Polícia Militar, em parceria com o Jornal da Manhã, dá dicas de segurança. No esporte, quarta rodada do Candangão começa hoje. E o futsal de Paracatu decide vaga na final de João Pinheiro. Temos ainda os vídeos descontraídos enviados pelos telespectadores e muito mais. Fique ligado para ficar sempre bem informado. Este é o nosso Jornal da Manhã. Olá, bom dia! A edição desta quarta-feira começa falando de esporte e começa hoje a quarta rodada do Campeonato Brasiliense, o Candangão 2015. Paracatu entra em campo e precisa da vitória. Confira os jogos da rodada. A quarta rodada já acontece na quarta-feira no Estádio Abadião, às 4 da tarde, Ceilandense e Formosa. Na Boca do Jacaré, o Brasiliense recebe o Santa Maria. No Bezerrão, o Gama enfrenta o Lusiânia. Já na quinta-feira, no Estádio Boca do Jacaré, às 4 da tarde, o Brasília enfrenta o Sobradinho. E em Paracatu, às 4 horas, no Estádio Frei Norberto, Paracatu e Cruzeiro. Do Candango, vamos passar agora a bola para o Campeonato Mineiro. A competição começou no último fim de semana e nesta quarta-feira será a segunda rodada. A segunda rodada começa nesta quarta-feira, no Estádio do Independência, às 10 da noite, o América recebe a URT. Já no sábado, no Estádio Bernardo Queiroz, às 5 da tarde, o Mamoré joga contra o Atlético Mineiro. No domingo, no Estádio Castor, às 4 da tarde, Vila Nova recebe o Guarani. No Estádio Municipal de Juiz de Fora, às 5 da tarde, Tupi e Tombense. No Mineirão, Cruzeiro e Caldense, às 5 da tarde. Também às 5 da tarde, no Estádio Municipal de Varginha, Boa Esporte e Democrata. Você sabe o que deu vontade de comer agora? Um pão de queijo quentinho. Você também, né? Então eu vou te dar uma sugestão. Passe na Delícias de Minas, na Vila Mariana. Lá você encontra o pão de queijo mais delicioso da cidade. E ainda tem biscoito de queijo, peta, broa com pimenta e sem pimenta, pão sovado, pão de forma, nhoque, sequilhos de queijo, pimentinha, aquele biscoito com goiabada. São os deliciosos produtos da Delícias de Minas. Vai lá, na Vila Mariana, Rua Matilde de Oliveira 609, logo atrás do Caique. Quer o seu café da manhã ou o lanche da tarde mais delicioso? Então você precisa dos produtos Delícias de Minas. 3671-5917. E agora vamos falar do futsal. A seleção paracatuense entra em quadra hoje para disputar uma vaga na final do torneio de verão de João Pinheiro. O jogo da semifinal será contra o Supermercado Líder. A exemplo do confronto na fase classificatória, quando Paracatu e Patos empataram por 4-4, o jogo das quartas de final foi acirrado, mas a equipe paracatuense superou os obstáculos e venceu Patos pelo placar de 9-6, garantindo vaga na fase semifinal, que também contará com partida eliminatória. O jogo da semifinal será contra o Supermercado Líder, que conta com jogadores de Lusiânia, como os irmãos Coutinhos, por exemplo, referência no futsal.
Na primeira fase, Paracatu venceu o Supermercado Líder pelo placar de 4-3 em partida emocionante. O jogo acontece nesta quarta-feira em João Pinheiro. Quem vencer disputa o título de campeão na sexta-feira contra o vencedor de Clube Campestre e Patos de Minas, que fazem a outra semifinal. A seguir, produção de tabaco registrada na safra 2013-14 de 751 mil toneladas coloca o Brasil na segunda posição do ranking mundial de produção da folha. É já já. Material elétrico é na Central Elétrica. Comercializamos uma enorme variedade de materiais elétricos de baixa e média tensão. Temos padrão CEMIG com entrega imediata. Ferramentas, cabos, disjuntores, ventiladores, chuveiros e duchas. Antena parabólica, cerca elétrica, motores para portão, lustre e luminárias. Materiais para telefonia, câmera para circuito interno, lâmpadas econômicas e muito mais. Venha conferir nossas ofertas. Central Elétrica. Teleentrega 36715566. Autoelétrica Formigão, a melhor da região. Peças, baterias e serviços em geral com melhor preço. Rua Ouro, número 18, Amoreiras 2. Telefones 3671-1940 ou 3671-4312. Estamos de volta agora com as notícias do campo. A produção de tabaco registrada na safra 2013-14 de 751 mil toneladas coloca o Brasil na segunda posição do ranking mundial de produção da folha, atrás somente da China. Assunto do Giro Rural de hoje. A produção de tabaco na região sul do Brasil envolve 651 municípios e responde por mais de 10% das folhas produzidas em todo o mundo e 96% da produção brasileira. Dos 1.191 municípios que formam a região sul, 55% são produtores de tabaco. É em solo gaúcho que 52% da produção de tabaco é cultivada. Santa Catarina responde por 29%, seguida do Paraná, com 19%. Em muitos municípios, o tabaco é a principal atividade econômica, desempenhando um relevante papel social para milhares de cidadãos sul-brasileiros. Na análise da safra 2011-2012, além do plantio de tabaco, o cultivo de milho responde por 22,5%, a soja por 7,8%, o feijão por 1,8% e outras culturas com 3%. E se você procura preço baixo, então aproveite a quarta louca Supermercado Paracatu. Veja aí algumas ofertas. Arroz Dono da Casa 5 quilos, R$ 9,59. Coxa e sobrecoxa de frango pacote R$ 4,49 o quilo. Colchão mole bovino Friboi peça R$ 15,99 o quilo. Refrigerante Coca-Cola 2 litros R$ 3,99. E ainda, preço baixo no açougue, frutas e verduras, panificadora em todo o supermercado. É a quarta louca Supermercado Paracatu, fazendo você economizar. Faça suas compras no Supermercado Paracatu, essencial no seu dia a dia. E agora vamos mostrar pessoas que se tornaram bons empreendedores. Histórias que servem de exemplo. O ano mal começou e já sinalizou a necessidade de contenção de gastos. O imposto sobre as compras a prazo dobrou, passou de 1,5% para 3%. O preço do combustível também subiu. E no meio disso tudo está o micro e o pequeno empresário, que, acredite, pode sim ficar otimista. O que vai acontecer é que a oferta vai reduzir mais do que a demanda. Isso abre espaço para as pequenas e microempresas ocuparem isso. Se por um lado a alta do dólar inibe as viagens internacionais, por outro estimula o turismo dentro do Brasil. A venda de carros zero também deve sofrer uma queda. Chance de aquecimento para o setor de veículos usados. E nesses ajustes de mercado, a oportunidade de crescimento para vários segmentos. Para abrir uma janela de oportunidades em um ano de ajuste econômico, é preciso inteligência, planejamento e produtos diferenciados. É o caso deste ateliê, que tem como ponto forte a personalização. Por mês são vendidos cerca de 100 bolos e 7.500 doces. De 2013 para 2014, a gente teve um crescimento de 60%. Nos últimos anos vieram de 20%, 30%, 60% no penúltimo ano. E agora para 2015 a gente está com perspectiva aí de 120%, com um acréscimo de funcionários e tudo mais.
Para manter o negócio competitivo e fidelizar clientes, a empresária busca sempre inovar. A gente sempre tem que pensar um pouquinho num diferencial, numa coisa diferente para um ano seguinte, até mesmo para os clientes que são cativos terem uma novidade para poder ter interesse de buscar, ter interesse de conhecer. André decidiu apostar na Noite Belo Horizontina. Ele investiu R$500 mil neste bar. Acabou que deu muito certo, né? Acabou que a nossa curva de crescimento foi bem maior do que a gente estava imaginando. E rapidamente se transformou numa referência, né, em Belo Horizonte. A proposta é despojada. A decoração é feita com materiais reciclados. Brasilidade incrementada pelos drinks do chefe de bar, que é irlandês. São 6 meses de funcionamento e o empresário já prevê um aumento de 30% no faturamento até o final do ano. As pessoas estão um pouco cautelosas aí com o estado da economia brasileira, mas eu tenho certeza que se você for inovar, eu tenho certeza que você vai ter sempre espaço para crescimento também. E em nosso primeiro momento descontraído de hoje, veja só esse vídeo enviado por uma telespectadora do Jornal da Manhã. É um motorista de carreta que dirige como poucos. Esse aí é motorista, hein? Você dirige assim? Então filma, manda pra gente pelo WhatsApp 389181. Se o seu vídeo for selecionado, a gente vai passar ele aqui. Faça como a Thaís Batista, do bairro Paracatuzinho. Participe do JM. Em instantes, no quadro Saúde em Foco, produtos químicos encontrados em maquiagens, produtos de higiene e em embalagens de alimentos estão fazendo com que as mulheres entrem na menopausa bem antes do previsto. E com a volta às aulas, aumenta o número de pessoas nas ruas. E a Polícia Militar, em parceria com o Jornal da Manhã, dá dicas de segurança para você. Não saia daí. É tempo de compartilhar a essência que está em pequenos gestos do seu dia a dia. De dar e receber abraços, distribuir sorrisos contagiantes. E de lembrar os bons momentos. É tempo de brindar com quem está sempre ao seu lado. De celebrar a vida de forma única e comemorar com saúde. Unimed Noroeste, avaliada pela ANS como uma das melhores operadoras de saúde do Brasil. Nossa maior conquista é estar ao seu lado. Às vezes, não percebemos o perigo que algumas imagens representam para nossas vidas. Se não formos as vítimas, poderemos ver outras imagens que não gostaríamos nem de pensar. Então, pense nisso. A dengue mata. O Aedes está espalhando também a chikungunya, outra doença perigosa. Elimine os focos de água parada e alerte os vizinhos. No caso de febre alta e dores no corpo, procure o posto de saúde. Prevenção é o melhor remédio. Prefeitura de Paracatu. O nosso espaço agora é dedicado à saúde. Produtos químicos encontrados em maquiagens, produtos de higiene e em embalagens de alimentos estão fazendo sim com que as mulheres entrem na menopausa em até 4 anos antes do previsto. Essa foi a conclusão de uma equipe de pesquisadores de uma universidade nos Estados Unidos. Tema do quadro Saúde em Foco de hoje.
De acordo com o site Daily Mail, os pesquisadores analisaram 15 diferentes produtos e identificaram 111 substâncias químicas no sangue e na urina de 31.575 mulheres que participaram do estudo. Segundo a pesquisa, tais substâncias podem interferir na produção natural e distribuição de hormônios no corpo feminino. Então, as mulheres com níveis mais elevados de substâncias químicas no sangue entram na menopausa mais cedo, se comparado com aquelas com níveis mais baixos. Um dos autores do estudo disse que as substâncias químicas podem levar a um declínio precoce da função dos ovários e doenças mais sérias, como osteoporose e doenças cardíacas. E as dicas de segurança de hoje do Jornal da Manhã, em parceria com a Polícia Militar, são sobre o movimento na cidade, por causa do fim do período de férias escolares e retorno das aulas. Fique atento. Em fevereiro, mais um ano letivo se inicia e a movimentação de estudantes aumenta nas ruas. Por toda a cidade, as escolas já recebem os alunos e, com o retorno às aulas, alguns cuidados devem ser tomados, tanto pelos professores e diretores quanto pelos pais. Tudo para manter a integridade dos estudantes. Não deixar celulares à mostra. Muitas das vezes as pessoas andam com o aparelho celular no bolso de trás da calça, da bermuda. E isso é um chamativo para aqueles meliantes que querem cometer algum delito, algum furto, algum roubo. Vale ressaltar também as mochilas, as bolsas que eles carregam. Não deixar a bolsa de forma que alguém possa passar de bicicleta e arrancar essa bolsa de certa forma e sair desabalar da carreira. E em caso de pessoas suspeitas na porta das escolas, a direção deve acionar a polícia. Professores, diretores, funcionários dos educandários, assim que perceberem alguma movimentação suspeita de indivíduos suspeitos na parte externa ou mesmo também na parte interna do estabelecimento, acionar a Polícia Militar o mais rápido possível, via 190, que a gente vai estar disponibilizando, deslocando uma viatura para esses locais para abordar esses indivíduos. Em pleno período tradicionalmente chuvoso, Minas Gerais registra recorde de incêndios florestais detectados por satélite, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Foram 147 focos de queimadas em todo o estado em janeiro deste ano. O número é o maior já registrado no mês de janeiro desde 1999, quando o INPE iniciou a comparação diária do monitoramento de incêndios no Brasil. As precipitações em 2015 variaram de 60 a 90 milímetros de chuva na região central do estado, onde a média histórica é de 200 milímetros. Para meteorologistas, a principal causa da seca prolongada é o posicionamento da zona de convergência do Atlântico Sul, que é o corredor de umidade que se forma entre a Amazônia, Centro-Oeste e Sudeste, considerado um mecanismo garantidor de chuva para o Noroeste e Sudeste do país. Para os pesquisadores do INPE, o aumento no número de focos deve servir de alerta para a sociedade. Embora o clima favoreça a propagação do fogo, a grande maioria das queimadas e incêndios florestais se inicia pela ação do homem. Para fevereiro, a previsão é que as chuvas ficarão em torno da média histórica para o mês, que é de 188 milímetros, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O volume, porém, é considerado insuficiente para encher os reservatórios do estado. Já em Paracatu, o INPE registrou apenas 9 focos, número menor que o registrado no ano passado, que foi de 15 grandes queimadas. E agora vamos descontrair mais um pouquinho. Foi compartilhado em nossa fanpage um vídeo de um brinquedo alucinante. É o maior escorregador do mundo. Dá uma olhada.
show, hein? Participe do Jornal da Manhã. Compartilhe os seus vídeos e sugestões também pelo facebook.com/Francis de Oliveira. Esse aí foi compartilhado pela Paula Alves, do Alto do Córrego. A gente vai ficar esperando o seu. No próximo bloco, falta de água no Brasil e em Minas Gerais preocupa autoridades locais e é assunto debatido na Câmara Municipal de Paracatu. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu realizou reunião na sede da Aminor na manhã de ontem. Saiba como foi em alguns minutos. Volta às aulas é com a Papelaria Escolar. Um amplo espaço e atendimento especial para suas compras de volta às aulas. Mochilas com até 30% de desconto. Cadernos de 10 e 15 matérias com preços especiais. Papelaria Escolar. Feita pra você. Pensando em você. Início da Avenida Quintino Vargas, próximo ao semáforo. 3671-6668. A gente faz show correndo revertida para o Hospital do Câncer de Barretos porque a gente acredita que pode salvar vidas. E você também pode, ligando para 0500 504 1215 para doar R$15. 0500 504 1230 para doar R$30. E 0500 504 1240 para doar R$40. Ligue agora porque muita gente vai agradecer. A preocupação com a falta de água foi um dos temas abordados na primeira reunião ordinária do Legislativo que aconteceu na segunda-feira. O assunto foi abordado pelo vereador João Macedo. Carência de chuva, rios secos, desperdícios e possibilidade de Paracatu enfrentar uma crise hídrica, situação que grande parte dos municípios brasileiros enfrentam hoje. Em Minas Gerais, mais de 50 cidades já decretaram situação de emergência e o governador Fernando Pimentel já assinou o decreto criando uma secretaria extraordinária para cuidar dos recursos hídricos e tentar amenizar a situação da falta d'água no estado. Na tribuna em Paracatu, João Macedo apresentou vídeos de um estudo técnico que fez para saber como está a real situação na cidade. Um dos locais visitados foi o rio Santa Isabel, que é responsável em abastecer 78% da comunidade local através do trabalho da Copasa. Já foi mais de rio. Pois é, mas na região de Santa Isabel. Na região de Santa Isabel. O senhor já viu ele assim no estado pior que está hoje? Nunca vi de rio desse tipo aí, nunca vi na minha vida. E eu estou com 73 anos. E ele sempre foi abundante de água, muita água. Sempre abundante de água, agora está pior. Então a tendência que o senhor acha é? Só acaba. Se não correr atrás, até acaba. A situação preocupa, mas segundo Macedo, não é nada alarmante, pois hoje Paracatu não vive uma crise de falta d'água. Graças a Deus é que eu posso dizer, como vocês viram aí no trabalho nosso no vídeo, que Paracatu ainda não tem esse problema. O Santa Isabel, que é o rio que abastece 78% da população, ainda está valente, né? Um rio estreito, com pouca água, mas ele tem uma vazão muito boa. Então é um rio valente. E essa é a sorte nossa, de Paracatu. Ele cai naturalmente, uma vazão de 140 litros por segundo, que a Copasa faz, e ele tem respondido. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar aqui que se nós, paracatuenses, não unirmos e pouparmos água, vai faltar. Vai faltar água e nós vamos entrar num racionamento da água. Mas o vereador alertou: se todos nós não fizermos a nossa parte, economizando água, a situação pode complicar e Paracatu passar a enfrentar uma crise hídrica. Para não deixar chegar a esse ponto de, por exemplo, não ter água nas torneiras, João Macedo propôs o lançamento de uma campanha de conscientização e convidou os demais colegas para apoiar a ideia. As previsões de chuva são as piores possível, então nós temos de fazer... Conclamei a Câmara Municipal de Paracatu, hoje os vereadores, para nós fazermos junto, os 17 vereadores, uma publicidade, massificação da economia de água em Paracatu, para que no futuro próximo nós não temos falta d'água em Paracatu. A nossa meta é entregar à população 170 mil panfletos, orientando a população a economizar água, né, não desperdiçar a água, porque nós temos que economizar agora para não faltar no futuro. Todos os parlamentares prometeram abraçar a causa e ajudar nessa campanha que eles consideram de extrema relevância.
Outra preocupação do vereador foi em relação ao rio São Pedro. Segundo João Macedo, uma mineradora da cidade conseguiu uma outorga para vazão de água no rio São Pedro, que nessa época de falta de chuva preocupa a todos devido à quantidade. O rio São Pedro é um outro rio que está do lado da cidade, ele não entra na formulação de abastecimento da cidade, mas ele atende uma parte grande aonde a margem de São Pedro atinge. Para você ter uma ideia, ele atende hoje 3 assentamentos, né, que tem hoje assentado 228 famílias. É um problema de necessidade humana a água lá. Fora a região do Mocambo, que tem investimentos de agropecuária muito grandes, e esse rio São Pedro, que ele chega até na junção da aldeia para atender o Entre Ribeiro. O Entre Ribeiro é um polo agrícola respeitável, né? Mas hoje eu tive o conhecimento da outorga que foi liberado o ano passado para Rio Paracatu Mineração, aqui em Roça, de 1.390 litros vazão segundo por segundo. Ela é 10 vezes superior à vazão que a Copasa trata de 78% da população de Paracatu. Então eu quero aqui dizer bem claro que eu tenho o maior respeito pela empresa aqui em Roça. Acho que ela é importante no conteúdo de Paracatu, do lado social, geradora de empregos e tudo mais. Mas nós temos de ver o lado humano também. A água ela não pode ser gasta dessa maneira. O Rio São Pedro ela atende uma região muito grande e nós temos de fazer. Protocolei hoje, como falei na tribuna, um requerimento para fazer uma audiência pública na Câmara. Estarei sexta-feira com o novo secretário de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, que é o deputado Salvo Souza Cruz, para levar ele a nossa preocupação, tanto do rio Santa Isabel, a preservação das nascentes do Santa Isabel, que nos preocupa também, e a água do São Pedro, que está realmente um absurdo. Essa outorga que saiu agora para quem roça mineração de 1.390 litros por segundo de vazão. Nós temos de pensar na população de São Pedro também, em um todo. Ainda com foco nas águas. Na manhã de ontem, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu realizou uma reunião na sede da Aminor. Entre os objetivos estavam denúncias e sugestões para contornar a crise hídrica. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu realizou uma reunião para traçar um plano de ação a ser implantado durante a crise hídrica. Alguns pontos polêmicos foram abordados, como a falta de licença ambiental da empresa Via 040. Atualmente, a empresa retira mata nativa para a duplicação da BR-040. É inadmissível, admitir que eles iniciaram o trabalho sem o licenciamento. É estranho. Por isso que acho que vale a pena questioná-los, né? Tudo bem que acho que talvez possa ter um projeto maior, mas eu acho difícil que o IBAMA tenha permitido o início dos trabalhos sem ter um licenciamento prévio. Ela não pode deixar de estragar a reserva biológica ali do Paracatu, porque tem que passar a estrada. Mas ela pode sim ajudar a expandir a reserva, adquirir mais um pedaço fora para poder ampliar a reserva, como compensação. Outro ponto de destaque foi a denúncia feita por moradores da comunidade Nolasco sobre um pivô em situação irregular. Eu sou morador lá há 71 anos e nós temos um rego d'água, que esse rego d'água fornece água para umas 20 famílias. E há poucos anos chegou um proprietário e produtor de grão, então montou um pivô. E esse pivô está nos prejudicando. Quando ele liga o pivô, ele tira desse rego d'água que a sobra dele desce para nós também. Se ele ligou o pivô, aí baixa o piscinão, já não desce a água para os moradores. Então nós estamos tendo essa dificuldade, nós já corremos atrás, já procurou ele para fazer acordo, para que não deixa nós em dificuldade. Agora mesmo, se Deus não tiver dó de nós, que chover muito, a vereda vai secar.
E não precisa dele montar pivô nem nada, ela vai secar. Que dirá se ele montar o pivô? Para que o pivô seja conectado à rede elétrica, é necessário apresentar licença ambiental. Porém, segundo os moradores, o pivô irregular recebe energia da CEMIG. Após a denúncia, o comitê enviará ofício à CEMIG para que esclareça a situação do pivô instalado na nascente do rio Santa Isabel. Quanto à denúncia feita sobre a via 040, outro ofício será enviado ao IBAMA para que se pronuncie sobre a atuação da empresa, mesmo sem autorização. E como ocorre todos os anos, no dia 4 de fevereiro, o mundo e especialmente as instituições de saúde oncológicas mobilizam-se para realizar uma campanha e disseminar informações sobre câncer nas regiões em que são afetadas. Sempre com o foco na Declaração Mundial do Câncer. O slogan principal da campanha é "Derrube os mitos". Por ser uma doença complexa, existe uma disseminação enorme de conceitos equivocados sobre a doença. A Fundação do Câncer desenvolve no Brasil campanha mundial com alertas que podem ajudar a combater 1/3 dos casos da doença. A Organização Mundial da Saúde, OMS, alerta que no mundo 22 milhões de pessoas deverão descobrir que têm câncer em 2020. Quase o dobro dos 14,1 milhões diagnosticados em 2012. As mortes, que chegam a 8,2 milhões por ano, devem subir para 13 milhões. A OMS prevê ainda que as nações em desenvolvimento, incluindo o Brasil, serão as mais afetadas. E a edição do Jornal da Manhã desta quarta-feira termina aqui. Mas o jornalismo na TV Minas Brasil não para. Mais informações você confere ao meio-dia no Jornal da Cidade com Fernando Carvalho. Às 7 horas da noite, no Minas Brasil Notícias com João Paulo Marques. Fique ligado para ficar sempre bem informado. Que Deus o abençoe. Até amanhã, se ele assim nos permitir, neste mesmo horário, aqui na TV Minas Brasil. Fique agora com o programa Falando de Vida. Bom dia. Tchau, tchau.